A palavra que o Senhor me concedeu, ela tem como tema: a verdadeira liberdade está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O texto dessa mensagem está em João, capítulo 8, o versículo 32. A verdadeira liberdade está no Evangelho. E é o Evangelho que nos conduz à vida. É o Evangelho que nos conduz a nos estruturar como ser humano diante do reino que é posto para nós. Há um reino que nos protege contra todos os ataques espirituais da maldade. O apóstolo Paulo, quando ele se dirige à igreja de Éfeso, ele vai ali mostrar que há uma grande batalha no invisível, qual nós não vemos, mas está acontecendo, e principalmente contra as nossas vidas, que somos servos do Deus Altíssimo. Amém? João capítulo 8, versículo 32, vai dizer assim, olha: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que o Senhor está colocando aqui nesse texto, não é uma narrativa que todas as pessoas, quando quer se sentir bem, ela vai buscar uma palavra de consolo, ela vai buscar uma palavra de motivação, mas Jesus está falando além disso, além daquilo que o ser humano não imagina, mas que está presente no invisível, para que nós venhamos a clamar, a buscar diante do Senhor, para que essa essência espiritual venha sobre nós e nos encha da presença do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, aqui nessa passagem, ele está discursando, porque os fariseus queriam pegar ele. Jesus, ele acordava cedo, Monte das Oliveiras, orava, descia do Monte das Oliveiras, ia para o templo, e ali uma multidão cercava e ele ensinava, e isso trouxe inveja para os fariseus, para os escribas, e eles tinham muita inveja, porque Jesus, ele não ensinava como aqueles homens. O ensinamento dele era diferente, o ensinamento dele abria o entendimento, trazia capacitação emocional para que a pessoa resistisse nos momentos mais difíceis a qual eles mesmos estavam vivendo naquela época, porque era época ruim, não diferente da que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos um aperto, hoje nós vivemos uma situação muito difícil. Financeiramente, nós não temos como buscar, se precisarmos de uma emergência no hospital, não podemos ficar doentes, nós dependemos totalmente da graça e da misericórdia do Senhor, porque o Estado não pode nos atender, assim como não atendia aquele povo. E Jesus, ele traz uma mensagem libertadora, ele traz uma mensagem de esclarecimento. E o povo, ele quer isso, o povo quer entender, o povo quer vida, o povo quer experimentar algo melhor, quer experimentar algo diferente, e Jesus apresentou isso. O reino, ele traz mudança, ele traz diferença, e eles vão trazer uma mulher que foi pega em ato de adultério, e vai perguntar para ele, a lei diz que essa mulher que foi pega em ato de adultério, ela foi condenada a morte, e que Jesus, você tem a dizer sobre isso? E ele não falou nada, ele continuou escrevendo no chão, e eles insistindo, perguntaram novamente. Ela foi pega no adultério, Moisés manda apedrejar essa mulher, e ela foi condenada à morte, e Jesus sabiamente, ele diz, aquele que não carrega um pecado, lance a primeira pedra. Nenhum. A Bíblia vai dizer que nenhum teve coragem, porque a lei dizia que ambas as pessoas que foram pegas no ato deveria ser. Mas ali havia uma hipocrisia, e Jesus era contra a hipocrisia.
A Bíblia é contra a hipocrisia. O que acontece é que Jesus, após ele vê que todos foram embora, ele começa a falar que ele trazia uma mensagem de luz, ele era a luz do mundo, e ele traria ali um resultado com o seu evangelho. Jesus, quando ele pregava, ele não mudou a regra, ele usou a tática que era usada pelos próprios fariseus, que era a oratória, que era falar. Era o recurso que eles usavam para falar, eles falavam da lei. Isso começou quando o povo retornou do cativeiro. Esdra e Neemias, eles falaram da lei. A partir dali, nasce a tradição oral, da lei, da palavra. E Jesus, ele usa o mesmo argumento que eles tinham da tradição oral, mas só que ele vem trazer vida, ele vem trazer liberdade, ele vem trazer fundamentos, ele vem trazer portas abertas, porque muitos ali estavam excluídos, como nós estamos excluídos hoje. Somos excluídos de direitos que nós temos, porque os deveres são cobrados e nós cumprimos com os nossos deveres, mas na hora que precisamos, não temos o retorno. Assim era naquela época, assim é hoje, mas a palavra é ela que muda as situações, as condições que a pessoa vive, é a palavra. Então Jesus, ele coloca aqui que ele é o caminho, que ele é a verdade, trazendo um grande ensinamento, um conhecimento, uma verdade, que ele trazia de uma condição espiritual extraordinária, além do que os fariseus colocavam. Ele destacava a importância de buscar a verdade de Cristo, o Evangelho, a palavra, que enche a pessoa do Espírito, da presença de Deus. E Jesus, ele traz uma informação desinformando aquilo que os escribas e fariseus pregavam, e isso trazia ciúme para eles. E é isso que faz Satanás odiar a cada um de nós, a igreja, porque nós buscamos ao Senhor, nós oramos e nos colocamos na mão do Senhor e consagramos a nossa vida a Ele, e isso irrita Satanás. Nós consagramos a nossa casa ao Senhor, isso irrita Satanás. Nós consagramos nossos filhos ao Senhor, isso irrita Satanás. Nós consagramos o nosso salário ao Senhor, isso irrita Satanás, porque ele não pode fazer aquilo que ele quer, destruir a nossa vida. Ele não pode fazer isso, e por isso, essa verdade, ela nos traz estrutura. Jesus, ele desafiou todas as normas daquela época, enfatizando que a verdade é um fundamento para a nossa vida espiritual, para que nós tenhamos um vínculo especial com o Senhor Jesus Cristo e com o seu reino, e cheio da presença do Espírito Santo. Porque esse vínculo, a presença do Espírito, nos capacita e tira o medo, porque o medo é o princípio. Jó vai falar assim: olha, Senhor, eu tinha medo que os meus filhos morressem, eu tinha medo que a minha casa fosse destruída, eu tinha medo que meus bens fossem perdidos, isso tudo me aconteceu. Jó 3:25. O medo abre as portas para Satanás, e Satanás, ele busca brecha, e principalmente ele encontra três brechas. Essas três brechas dá oportunidade para ele destruir a vida da pessoa. A primeira brecha é que é aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vemos. Isso pode nos motivar a cometermos erros. A palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 17, assim: a fé vem por ouvir a palavra, e a palavra de Deus.
A fé, ela vem por nós lermos, entendermos a palavra, ouvir a palavra, colocar a palavra em prática, orar sobre a palavra, principalmente nos salmos. Salmos 63, guarde esse salmo, 63, versículo 1, todos esses salmos de Davi. E Davi, ele vai falar nesses salmos uma adversidade que aconteceu com ele. Ele teve que ir para o deserto. No deserto havia uma seca terrível. Ele via animais morrendo. Se vocês lerem todo o texto, vocês vão ver que ele via animais sem água para beber, morrendo. Havia uma seca que Davi, ele estava sedento de água. Mas o que ele vai pedir naquele momento ali é a presença de Deus. Ele vai pedir naquele momento, ele não está pedindo a Deus, me dê alimento, não me dê alimento, me dê água. Ele está pedindo, eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença. É a presença do Senhor Jesus Cristo que vai mudar a nossa vida. E tudo aquilo que nós pensamos do nosso futuro. Que quando nós pensamos no nosso futuro, pensamos, vai ser, eu não vou conseguir entrar numa faculdade, não vou conseguir comprar uma casa, não vou conseguir comprar um carro, não vou conseguir fazer aquilo. É o que nós pensamos, porque o mundo, ele nos faz pensar assim, nos desmotiva. Tem pessoas que pensam, eu não vou estudar porque eu não vou conseguir aprender. Eu fiz um curso técnico de administração alguns tempos atrás. Tinha um senhor de 82 anos fazendo curso técnico também de administração. 82 anos fazendo curso de administração. Como eu vejo e ouço testemunho de pessoas que estão se esforçando para mudar a sua vida, porque não quer viver aquela vida. Ela sabe que é pela obra das nossas mãos, do nosso conhecimento, que nós vendemos aquilo que vai produzir para nós riqueza. Paulo vai falar assim, olha, eu tive muito apoio de vários cooperadores, mas eu precisava de fazer tendas para poder me alimentar. Eu precisei de trabalhar para manter a obra missionária, para não pesar a igreja, porque ele tinha pedido ajuda para a igreja de Jerusalém. E ele falou, não quero pesar vocês não, eu vou trabalhar, eu vou arrumar esse dinheiro para fazer a obra missionária. Ele fez isso. Porque era o ofício do pai dele. O pai dele era um judeu, a mãe dele era judia. O pai dele foi funcionário de Roma. Por ser funcionário de Roma, ele recebeu a cidadania romana, assim como Paulo e a sua mãe receberam a cidadania romana. E por isso, ele tinha essa liberdade para fazer essa obra missionária. O conhecimento, o entendimento nos abre portas. Quando você sabe, quando você conhece algo, você vai ter portas abertas. Quando você conhecer o seu direito, quando você conhecer a palavra de Deus, o que a palavra diz a respeito daquilo que você está vivendo, você vai entender que você tem o direito de, diante do Senhor, em oração, clamar por aquele benefício. O que aconteceu no ministério de Jesus, quando ele vê aquele povo fraco, doente, pouco alimentado, sem ter o que vestir, sem ter o que calçar, buscando alimento. Aí ele vai dizer, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que era? Nós vamos voltar o texto, e ele ali vai dizer, não reclame do que aquilo que vocês não têm que vestir, nem calçar, nem comer, a casa que vocês não têm para morar. Não reclame, dê glória a Deus, buscando o seu reino, porque isso lhe será acrescentado, isso lhe será dado. Jesus está falando, que isso lhe será dado, e isso é literal, ele está falando literal, que
o bem necessário e essencial nós temos direito e Ele vai dar. E por isso nós devemos clamar, porque o mundo está fechando a porta na nossa cara, mas nós vamos passar por essa porta e vamos receber em nome de Jesus aquilo que o Senhor, que os céus determina para a nossa vida. Não vamos deixar o diabo, o inimigo da nossa alma, fechar a porta na nossa cara. Nós vamos passar, nós vamos vencer em nome de Jesus e não vamos aceitar essa derrota. Não vamos aceitar. E aí nós aprendemos que Jesus, nesse diálogo, ele vai fazer algo extraordinário. Primeiro, dentro da palavra, ele vai mostrar quem é o seu verdadeiro discípulo. Naquele diálogo ali, os fariseus disseram assim, para uma pessoa pregar, falar oralmente, ela tem que ter testemunho. Nós, fariseus, nós temos testemunho. E Jesus disse assim, olha, a minha testemunha é o Pai. A minha testemunha é o Pai. Quem é seu Pai? O Pai é aquele que vocês não conhecem. O Pai está em cima, de onde que eu vim, vocês estão embaixo. E vocês não conhecem o Pai, porque vocês têm negado a palavra, têm negado, não têm entendido, têm desvirtuado a palavra, e não entende das profecias. Graças a Deus hoje, após anos e anos, judeus estão sendo despertados, porque reconhece que Jesus Cristo, Ele veio em carne e Ele era e é o Messias que viria e faria aquela obra redentora e espiritual. A restauração humana é espiritual. E aí Jesus ele vai nos mostrar aqui no versículo 31, ele vai dizer assim, olha, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, o verdadeiro discípulo é aquele que permanece, e é aquele que busca a palavra e vai viver a palavra em sua vida, porque a motivação do crente está na palavra. E aí o que vai acontecer depois é que eles tinham uma ilusão que eles eram os verdadeiros filhos de Deus. Eles vão dizer para Jesus, não, você está errado, somos nós que somos filhos de Deus. Versículo 33, que vai dizer assim, olha, respondendo-lhes, somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres. Nós somos seguidores de Abraão da fé. Como que você está dizendo que eles são livres? Nós nunca fomos escravos, apesar de, naquele momento que Jesus está pregando, quem dominava o povo de Israel era Roma, era cobrado impostos de Israel, e só tinha um governante por permissão de Roma. E eles disseram, nós somos livres, nós somos filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão, se vocês pegarem a Bíblia e ler a genealogia de Jesus Cristo, vai dizer, filho de Davi, filho de Abraão, a promessa. Jesus estava na promessa de Deus. E Abraão, a promessa que ele recebeu aqui, bendito serás toda a família em ti. E se cumpriu em Jesus Cristo. Então nós temos essa bênção a nosso favor.
Nós somos abençoados em Cristo Jesus. E nós devemos dar glória a Deus por isso. Porque a qualquer momento, quando Jesus voltar, nós não estaremos aqui, mas estaremos com Ele em glória. O que Jesus ele vai falar que a verdadeira escravidão é o pecado. Porque eles falavam assim, nós não somos escravos, mas estavam em pecado. Versículo 34. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então ele está fazendo uma acusação. Vocês estão em pecado. Vocês julgam um povo. Vocês dizem que não tem que vocês são livres. De quê? E a promessa que Jesus ele vai fazer é a promessa da filiação. Ele vai trazer uma promessa que nós, no Senhor Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós tornamos filhos de Deus. E Ele faz uma promessa extraordinária, e essa promessa está sobre nós. E nós temos essa graça que nós não merecemos, porque não tem preço que pague isso, ser chamado filho de Deus. Não existe preço. Quantas pessoas estão pagando bilhões para manter os seus corpos congelados, para mais, quando a ciência conseguir colocar o ser humano na sua vida eterna, eles terem seu corpo restaurado. Pagaram bilhões e não sabem eles que vão ser destruídos. Porque esse corpo humano, o nosso corpo humano, ele é pó, e vai voltar para o pó. Para esse corpo ele não tem mais jeito, para esse corpo não tem mais jeito, esse corpo vai ser destruído. A morte é nada mais, nada menos do que separação de corpos. O nosso espírito volta para Deus, a quem nos deu, e o nosso corpo para o pó, como o apóstolo Paulo fala, mortos, ou seja, dormem, que é o sinônimo de estar enterrado, sepultado. Mas o nosso espírito com Deus, aguardando o primogênito da ressurreição, que antes da fundação do mundo ele já estava vivo, já era. Ele mesmo vai dizer, antes de Abraão eu já era, eu sou, antes de Abraão, antes de tudo, antes de todo o universo, da galáxia, antes do planeta Terra, de toda essa ciência, de todos os seres humanos, eu era. Eu comando os poderes, a potestades, eu comando o sol, eu comando as estrelas, eu comando tudo. Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que Ele é nosso irmão na salvação da cruz, porque Ele nos fez herdeiros junto com Ele. E Ele é o primogênito da ressurreição. E Ele tem um corpo glorificado. E esse corpo glorificado está sendo, Ele diz que todos aqueles que estão salvos, todos aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida, já têm um nome preparado e um corpo preparado. Todos aqueles que estão se santificando e permanecendo fiel à palavra, que não se desviaram desse fundamento, porque a Bíblia diz que todos ressuscitarão, todos, até os pecadores vão ressuscitar, mas os pecadores vão ressuscitar por quê? Porque eles vão ser condenados e vão ser aprisionados eternamente. Nós temos a promessa e estaremos eternamente com o Senhor, sem essa fraqueza, sem necessidade, sem fadiga. É tudo
tudo que esses homens ricos querem, é tudo que a elite do mundo quer. É tudo isso que eles querem. Eles pagariam fortuna para isso e nós temos de graça. Não pagamos um centavo, mas teremos a vida eterna. Nós gozaremos e sentaremos na mesa. A Bíblia diz que nós veremos Abraão, Isaac e Jacó sentados à mesa, e nós estaremos lá ceando com eles, comendo com eles. É um banquete que o mundo não pode ter. Quando eu falo mundo, a elite que comanda o mundo, eles não podem ter, mas você terá. É essa a importância que você tem nos céus, é essa a importância que você tem para Jesus Cristo, é essa a importância que você tem, que quando você clama, Ele te ouve, Ele te escuta e Ele vem para te socorrer. Você pode clamar para qualquer pessoa, não terá a mesma misericórdia que o Senhor tem. A liberdade que Jesus nos oferece não é apenas a ausência de pressões externas que nos liberta do pecado, nos liberta da aflição. Deus quer nos tornar filho, para que nós possamos experimentar a verdadeira liberdade em Cristo Jesus e que possamos estar acima de tudo aquilo que escraviza, que domina o ser humano, porque tem palavras que ela vem para nos destruir, para nos desmotivar. Tem palavras que faz isso. Mas quando nós estamos escudados pelo Senhor, essa palavra, ela será uma palavra de motivação. Quantas pessoas que receberam palavras perversas e foram motivadas? Vamos raciocinar com fatos. José, ele falou que ele teve um sonho, e sonhava que os irmãos dele, o pai, se prostrava diante dele, e ele virou uma chacota, disse: você? Nunca, você não tem capacidade de nada, quando que isso nunca vai acontecer? Ele teve que ser vendido como escravo, teve que ser preso, para que o Senhor usasse ele em sonho, para colocar ele como segundo no Egito, e depois ele abriu mão, para buscar os seus familiares que estavam necessitados, com fome, e ele lembrou daquilo, quando seus irmãos chegaram e prostraram diante dele, do sonho que ele teve. E Daniel, filho da elite, ele foi levado de Israel como cativo para a Babilônia. Chegou lá e foi selecionado para trabalhar na corte, ser um funcionário público de segundo escalão, porque ele tinha conhecimento, ele falava outras línguas, porque era filho da elite, tinha esse conhecimento, esse entendimento. Ele foi separado para isso, para que usasse esse conhecimento com o povo de Israel, para ali estar controlando o povo de Israel. Ele seria um emissário para levar as necessidades do povo de Israel para a corte, e da corte para Israel. Só que quando ele foi naturalizado babilônico, ele recebeu um nome, no seu crachá tinha outro nome, Beltesazar. Ele foi naturalizado para trabalhar na corte. E o que acontece? Ele coloca no seu coração: eu não vou me contaminar com manjares do rei, porque aquilo dali havia poderes espirituais, e ele não iria se contaminar com aqueles poderes espirituais, porque aquilo dali poderia condená-lo, aquilo dali poderia levá-lo à ruína, à destruição, à soberba, ao orgulho. Mas ele se colocou firme, e Deus abençoou ele, ao ponto de ele ser colocado como o terceiro e depois o primeiro. Mas quando ele chegou na primeira posição, que era liderar todos os governadores,
das cidades dominadas por Babilônia, todo mundo invejou ele, inclusive os generais tinham inveja dele. E falaram: vamos destruir esse homem. E buscaram ver o que ele fazia de errado. Ele não fazia nada de errado. E o que eles fizeram? O que ele faz? Olha, 3 vezes ao dia ele ajoelha em direção a Israel e ora ao Deus de Israel. E eles tiveram a ideia: então o que nós vamos fazer? Um edito, o rei vai assinar, e aquele que orar, nós vamos entregar. Porque ele não para, ele é fiel ao seu Deus, então vamos fazer isso. E quando o edito foi assinado, ele soube, a primeira coisa que ele fez, correr para o seu quarto e orar. E chegaram lá e falaram: ele está orando. Rei, o Senhor não assinou o edito que aquele que orasse a outro Deus que não seja ao Senhor seria lançado na cova dos leões? Sim. E o rei, com muita tristeza, jogou ele lá. Mas quando um justo é fiel a Deus, quando nós somos fiéis à palavra, quando nós somos fiéis aos nossos líderes, quando nós obedecemos todos os fundamentos bíblicos, o que acontece? Jogar ele na cova do leão. E pensaram que no dia seguinte ele estaria destruído. E o rei Dario, quando vai lá e corre lá e pergunta: Davi, por acaso você está vivo? Ele diz: vivo, rei. Sim, eu estou vivo. O meu Deus colocou um anjo aqui para fechar as bocas dos leões. E ele foi tirado de lá. E seus adversários que foram jogados lá. É assim que Deus vai fazer com os seus adversários. É assim que Deus vai fazer com aquele que se levanta contra a sua vida, aquele que quer te destruir. É assim que Deus faz. Antes que ele chegue a você, Deus destrói a vida deles. E é por isso que nós devemos ser motivados, é por isso que nós devemos estar na presença do Senhor, livre, liberto e dentro dessa aceitação. Porque o poder do Senhor nos transforma no conhecimento. O conhecimento é um poder que nós temos mediante a palavra, e esse poder nós devemos usá-lo com fé. Por quê? Em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, aqueles que estão na galeria da fé, eles não viam, mas creram. Eles não tinham esse fundamento que nós temos, eles não tinham o testemunho que nós temos hoje de ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Eles não tinham isso, mas eles creram. Eles creram e foram, e cumpriram aquela determinação que Deus tinha colocado no coração dele. Até Jó falou assim: eu sei que o Jó 19, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele virá sobre a terra. E é essa fé que nós devemos ter. Pelo sangue do Cordeiro, é essa fé que vai nos motivar e que vai nos livrar, porque nós devemos estar na verdadeira palavra que vai nos libertar e nos colocar em local de que, nesse local que o Senhor vai nos colocar de liberdade, de conhecimento e de sabedoria. Essa palavra de João 8,32, ela é muito falada, ela é muito usada. E é essa palavra, nessa noite, que o Senhor está dando aos nossos corações, para que nós venhamos orar e dizer para Ele: a sua verdade nos liberta hoje. É a sua verdade que vai nos conduzir hoje. É a sua verdade que vai nos conduzir à vitória prometida. Porque a palavra, ela tem muitas promessas, como também ela tem deveres que nós devemos cumprir. E se nós estivermos, segundo a palavra, dentro desses fundamentos, nós temos liberdade de entrar diante do Santo dos Santos, e ali está clamando Ele, e buscando Ele, e pedindo. Lembre-se, em todo tempo nós devemos estar pedindo ao Senhor mediante a palavra dEle. Preste bem atenção, o apóstolo
Paulo ele vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 3, que todas as sortes de bênçãos está sobre nós, das regiões celestiais em Cristo Jesus. E se ela está sobre nós, ela está acima do poder de Satanás, que tenta contra a nossa vida, contra a nossa alma, contra a nossa família, contra a nossa saúde. Então esse poder que está acima, ele impede que o poder que está embaixo, ele crie qualquer circunstância, porque nós estamos clamando ao Deus vivo. E toda a sorte de benção contida no Senhor, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, virá sobre as nossas vidas, porque nós clamaremos, oraremos e buscaremos diante do Senhor. Amém? Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus? Amém? Isso, aplauda o Senhor bem forte, bem forte. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a sua igreja nessa noite recebeu a sua palavra. Essa palavra, Senhor, nos motiva a buscar o conhecimento para nos libertar das condições que nós vivemos. Meu Deus, a cada um aqui tem algo para te pedir, tem algo para falar, tem algo, Senhor, que está tirando a paciência, a calma, que está tirando o sono, meu Deus, que está trazendo preocupação, medo, mas o Senhor é o Deus que tira todo esse mal, o Senhor é o Deus que tira toda a carga, o Senhor é o Deus que nos limpa completamente e nos ergue, Senhor, nos tirando do montouro de lixo, mas nos erguendo para vitória eterna. Nessa noite eu profetizo sobre a sua igreja, sobre a sua serva, sobre o seu servo, que eles recebam da sua parte nessa noite, pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo, recebam nessa hora toda a sorte de bênção contida em Cristo Jesus, venha sobre as nossas vidas e todas as portas sejam abertas. Senhor, abençoa a despensa, a geladeira, a finança e a saúde, e todos os lares aqui representados, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Receba, meu Deus e meu Pai, toda a honra e toda a glória, e assim eu agradeço a minha oportunidade